Ela chegou em um país estranho, com as mãos vazias, e um saquinho de ervas aromáticas, sem saber onde dormir, sem saber como recomeçar. Mas ela não desistiu. O que essa mulher construiu a partir do nada vai te surpreender. Essa não é apenas uma história de sucesso. É uma história sobre força, sobre identidade e sobre como o perfume da coragem pode atravessar fronteiras. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa precisam ser ouvidas. E compartilha com alguém que você ama. Essa história pode acender uma esperança que está quase apagando. Agora me responde aqui nos comentários. Se você tivesse que recomeçar do zero hoje, o que levaria com você? Eu quero muito saber a sua resposta. Agora, respira fundo e vem com a gente. Essa história vai ficar com você por muito tempo. O sol nascia sobre as montanhas do Atlas, quando Cha Ben-Selam acordou com o som de tiros, distantes ecoando pelas ruas de sua pequena aldeia, na Argélia. Era março de 1962, e a Guerra de Independência Argelina havia se intensificado perigosamente nos últimos meses. Aos 36 anos, Cha era uma mulher forte, de pele morena queimada pelo sol do Maghrebe e olhos amendoados que refletiam uma determinação inabalável herdada de seus ancestrais berberes. Mama, estou com medo, sussurrou Omar, seu filho de 8 anos, agarrando-se à sua djellaba tradicional. Ao lado dele, Fatama, de apenas 5 anos, chorava baixinho enquanto abraçava uma boneca de pano desgastada. Cha acariciou os cabelos escuros dos filhos, tentando esconder sua própria ansiedade. Seu marido, Ahmed, havia partido 3 dias, antes com outros homens da aldeia, para negociar passagem segura com os soldados franceses, mas ainda não havia retornado. Os rumores que chegavam eram cada vez mais sombrios, famílias inteiras desaparecendo durante a noite, casas sendo incendiadas, pessoas sendo presas sem explicação. Filhos, precisamos partir agora, disse ela com voz firme, mas carinhosa. Papai nos encontrará depois. No fundo do coração, Cha sabia que Ahmed talvez nunca mais voltasse. A guerra havia engolido tantos homens bons, tantos pais de família, que simplesmente desapareceram nas brumas do conflito. Mas ela não podia se permitir pensar nisso agora. Sua missão era proteger seus filhos. Com mãos trêmulas, ela reuniu os poucos pertences que podia carregar. Algumas roupas, um pouco de comida, algumas moedas escondidas em um tecido, e o mais precioso do tudo, um pequeno saquinho de couro contendo ervas aromáticas que sua avó havia lhe ensinado a cultivar. Eram sementes de lavanda, alecrim, jasmim e rosas damascenas, junto com pequenos frascos de óleos essenciais que ela mesma destilava. Por que tá levando isso, mama? Perguntou Omar, observando enquanto ela guardava cuidadosamente o saquinho. Porque estas plantas carregam nossa história, meu filho. São a herança que nossa família berbere guarda há gerações. Um dia, você entenderá, respondeu Cha, beijando a testa do menino. O caminho até a fronteira com Marrocos foi uma jornada de pesadelo. Cha e os filhos caminharam por trilhas montanhosas, dormindo ao relento, bebendo água de riachos e comendo apenas pão seco e tâmaras. Durante 3 dias, eles se esconderam de patrulhas militares, ouviram explosões ao longe e viram o céu tingido de vermelho, pelos incêndios que consumiam sua terra natal. Fatama adoeceu no 2º dia, com febre alta e tosse persistente. Carregou a menina nos braços por quilômetros, sussurrando orações em berber e árabe, pedindo a Allah que protegesse seus filhos. Omar, apesar de sua pouca idade, mostrou uma coragem impressionante, ajudando a carregar as trouxas e consolando a irmã mais nova. Inshallah, chegamos ao Marrocos amanhã, murmurou Cha, na 3ª noite, observando as estrelas brilhantes. No céu do deserto, ela segurava os filhos adormecidos contra seu peito, sentindo o peso da responsabilidade e do medo, mas também uma estranha sensação de esperança, quando finalmente cruzaram a fronteira, exaustos e com os pés em carne viva. Cha caiu de joelhos e chorou. Chorou pela terra que deixara para trás, pelo marido que talvez nunca mais visse,
pela incerteza do futuro, mas também chorou de alívio. Seus filhos estavam vivos e seguros. Um oficial marroquino de fronteira, vendo a situação desesperadora da família, ofereceu água e um pedaço de pão. "De onde vocês vêm, senhora?" perguntou com gentileza. "Da Argélia", respondeu a Tchá, limpando as lágrimas. "Somos refugiados de guerra." O oficial assentiu, com compreensão. Havia visto famílias como aquela nos últimos meses. "Bem-vindos ao Marrocos. Que Alá os proteja." Enquanto eram encaminhados para um campo de refugiados temporário nos arredores de Oujida, Tchá apertou o saquinho de ervas contra o peito. Não sabia como, mas tinha certeza de que aquelas pequenas sementes seriam a chave para reconstruir sua vida. A fé em Allah e a determinação berbere que corriam em suas veias não a deixariam desistir. O campo de refugiados de Oujida era um mar de tendas marrons e azuis, que se estendia até onde a vista alcançava. Mais de 15.000 pessoas viviam ali em condições precárias, todas fugindo do mesmo pesadelo que Tchá havia deixado para trás. O cheiro de comida cozinhando em fogareiros improvisados misturava-se com o odor de poeira e suor humano, criando uma atmosfera densa e opressiva. Tchá recebeu uma tenda pequena que mal cabia 2 colchões finos. Fátima ainda estava febril, e Omar havia ficado mais quieto desde a chegada, como se o peso da nova realidade tivesse caído sobre seus ombros de criança. Durante os primeiros dias, eles viveram das rações básicas distribuídas pelas organizações humanitárias: chá açucarado, pão duro, lentilhas e, quando havia sorte, um pouco de carne de cabra. "Mama, quando vamos para casa?" perguntou Fatoma numa manhã, enquanto Tchá penteava seus cabelos cacheados. "Estamos em casa agora, Habib", respondeu Tchá, forçando um sorriso. "O Marrocos é nosso lar agora." Mas, por dentro, ela se sentia completamente perdida. Como uma mulher sozinha, sem dinheiro e sem conhecer ninguém, poderia criar 2 filhos em terra estrangeira? Durante as noites frias do Atlas, ela orava intensamente, pedindo a Allah orientação e força. Foi em uma dessas noites de oração que Tchá teve uma inspiração. Lembrou-se das palavras de sua avó berbere: "Tchá, minha neta, as plantas são a medicina da alma e do corpo. Quem conhece seus segredos nunca passa fome." Ela abriu cuidadosamente o saquinho de ervas e óleos essenciais, inalando os aromas familiares que a transportavam de volta à sua infância na aldeia. Na manhã seguinte, Tchá começou a observar as outras mulheres do campo. Muitas delas sofriam de problemas de pele devido às condições precárias, outras reclamavam de cabelos ressecados pelo sol e pela falta de produtos adequados. Foi então que ela teve sua primeira ideia de negócio. Usando um pequeno fogareiro emprestado e recipientes improvisados, Tchá começou a preparar sabonetes artesanais com suas ervas. Misturava óleo de oliva barato comprado no mercado local com lavanda seca, alecrim e algumas gotas dos óleos essenciais que havia trazido. O processo era laborioso. Ela precisava deixar os sabonetes secarem por semanas antes de poderem ser usados. "O que a senhora está fazendo?" perguntou Hadija, uma vizinha de tenda, que havia perdido o marido na guerra. "Estou fazendo sabonetes, como minha avó me ensinou", explicou Tchá, mexendo a mistura com uma colher de madeira. "Na nossa aldeia, as mulheres berberes sempre fizeram seus próprios produtos de beleza com plantas do Atlas." Hadija ficou fascinada e pediu para experimentar. Em poucos dias, várias mulheres do campo começaram a procurar Tchá, curiosas sobre aqueles sabonetes que deixavam a pele macia e perfumada. O primeiro sabonete ela vendeu por algumas moedas para comprar mais óleo de oliva. O segundo foi trocado por tecido para fazer roupas novas para as crianças. Omar, percebendo a mudança no ânimo da mãe, começou a ajudar. Ele coletava plantas selvagens nos arredores do campo: hortelã, tomilho, eucalipto, que Tchá identificava e incorporava em suas receitas. Fátima, já recuperada da febre, ajudava a embalar os sabonetes em tecidos coloridos. "Mama Estefale, de novo", comentou Fátima uma tarde, observando a mãe trabalhar com concentração
e um sorriso no rosto. Sim, Habibi, estou começando a entender o plano de Allah para nós, respondeu a Cha, acariciando o rosto da filha. Após 6 meses no campo, Cha havia economizado dinheiro suficiente para alugar um pequeno quarto em Casablanca. A ideia de se mudar para a maior cidade do Marrocos a assustava, mas ela sabia que ali teria mais oportunidades de crescer seu pequeno negócio. No dia da partida, várias mulheres do campo se despediram dela com lágrimas nos olhos. Você nos deu de volta nossa dignidade, disse Hadija, abraçando Cha. Nunca nos esqueceremos disso. Enquanto o ônibus se afastava de Oujida em direção a Casablanca, Cha olhou pela janela empoeirada e viu as montanhas do Atlas se desenhando no horizonte. Seus filhos dormiam em seus braços, e ela sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Não sabia o que os esperava na grande cidade, mas tinha certeza de que Allah não os abandonaria. No pequeno saco ao lado dela, além das roupas e dos poucos pertences, estava sua preciosa coleção de sabonetes artesanais e o restante das ervas. Era pouco, mas era o início de algo que ela pressentia ser muito maior do que imaginava. O quarto que Atia conseguiu alugar ficava no 3º andar de um prédio antigo na Medina de Casablanca, numa viela estreita onde o sol mal conseguia penetrar. Era minúsculo, mal cabia uma cama de solteiro, um fogão a gás de uma boca e uma pequena mesa de madeira. Mas era deles, e isso fazia toda a diferença. Omar e Fatama dormiam na cama junto com a mãe. E Cha transformou um canto do quarto em seu pequeno laboratório de sabonetes. Durante o dia, enquanto as crianças estavam na escola pública do bairro, ela trabalhava incansavelmente, aperfeiçoando suas receitas e produzindo pequenos lotes. O mercado central de Casablanca era um labirinto de cores, cheiros e sons. Comerciantes gritavam em árabe e francês, vendendo desde especiarias exóticas até tecidos berberes tradicionais. Foi ali que Cha montou sua primeira loja, uma pequena manta estendida no chão, onde exibia cuidadosamente seus sabonetes artesanais. Os primeiros dias foram humilhantes. Muitos passavam por ela sem nem olhar. Outros faziam comentários depreciativos sobre mais uma refugiada, tentando vender quinquilharias. Já sentia o rosto queimar de vergonha. Mas Sei lembrava das palavras que sussurrava para seus filhos. A dignidade não vem de onde nascemos, mas do que construímos com nossas próprias mãos. Uma manhã de sexta-feira, uma senhora francesa elegante parou diante de sua manta. Madame Dubois era esposa de um diplomata e havia morado alguns anos na Provence, onde conhecera sabonetes artesanais de lavanda. Ela pegou um dos sabonetes de Cha, sentiu o aroma e seus olhos se iluminaram. C'est magnifique. De onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou em francês. Cha, que havia aprendido francês básico durante a ocupação na Argélia, respondeu timidamente. Minha avó, berbere, me ensinou. São receitas antigas. Madame Dubois comprou 10 sabonetes de uma só vez e prometeu voltar. Mais importante ainda, ela começou a falar sobre os produtos de Cha para suas amigas do círculo social francês, em Casablanca. Em poucas semanas, Cha tinha uma pequena clientela fixa de expatriadas europeias que apreciavam a qualidade artesanal de seus produtos. Mas nem tudo eram flores. Muitos comerciantes marroquinos tradicionais viam Cha com desconfiança. Uma argelina solteira, tentando nos tirar clientes, murmuravam quando ela passava. Houve dias em que encontrou sua manta rasgada e seus produtos espalhados pelo chão. Omar, que agora tinha 9 anos, ficava furioso com essas situações. Mama, por que eles fazem isso com a gente? Perguntou numa tarde, após encontrarem os sabonetes pisoteados. Porque eles têm medo, Habibi, respondeu Cha, recolhendo pacientemente os pedaços. Medo de que nossa determinação os faça perceber sua própria falta de coragem. A virada começou quando um perfumista francês chamado Monsieur Laurent visitou o mercado procurando ingredientes locais para uma nova linha de produtos. Ele ficou intrigado com os aromas únicos dos sabonetes de Cha
e pediu para conhecer seu processo de produção. Você tem um talento natural para combinar essências, disse ele, examinando um sabonete de rosa damascena com óleo de argão, mas precisa aprender técnicas mais modernas de fixação e conservação. Lawrence se ofereceu para ensinar algumas técnicas francesas de perfumaria, em troca de acesso às receitas tradicionais berberes de chá. Era uma proposta arriscada. Ela teria que revelar segredos de família, guardados há gerações. Mas chá percebeu que era sua chance de elevar seu trabalho a um novo patamar. Durante 3 meses, 2 vezes por semana, chá ia ao pequeno laboratório de Lohan aprender sobre destilação, extração de óleos essenciais e técnicas de fixação de fragrâncias. Ela descobriu como transformar suas receitas ancestrais em produtos mais refinados e duradouros. Você tem potencial para criar algo verdadeiramente único, disse Laurent, numa tarde. Uma fusão entre a tradição berbere e as técnicas modernas europeias. Isso pode interessar a mercados muito maiores. Naquela noite, Chá ficou acordada até tarde, planejando, olhou para os filhos dormindo e sussurrou: Inshallah, vamos construir algo grande, algo que honre nossa herança e garanta nosso futuro. Fátima se mexeu no sono e murmurou: Mama, estou orgulhosa de você. Mesmo dormindo, sua filha de 6 anos já percebia que algo especial estava acontecendo. Chá sorriu, beijou a testa das crianças e voltou ao seu pequeno laboratório improvisado. Tinha trabalho a fazer. Aos 39 anos, Chá havia se tornado uma figura conhecida nos mercados de Casablanca. Seu pequeno negócio havia crescido o suficiente para alugar um espaço próprio, uma loja minúscula na Medina Antiga, com apenas 15 metros quadrados. Mas era dela. As paredes de pedra que um dia abrigaram especiarias agora exibiam prateleiras cuidadosamente organizadas com sabonetes, óleos e águas perfumadas. Omar, agora com 12 anos, havia se tornado seu braço direito. Depois da escola, ele ajudava a organizar os produtos, atendia clientes e até mesmo sugeria melhorias nas receitas. Mama, e se colocarmos um pouco de óleo de cedro do Atlas neste sabonete de lavanda? Sugeriu numa tarde, mostrando uma maturidade impressionante para sua idade. Fátima, aos 9 anos, tinha herdado o talento artístico da família. Ela desse rótulos coloridos para os produtos e criava pequenas decorações que tornavam a loja mais acolhedora. Suas ilustrações de plantas berberes se tornaram marca registrada dos produtos. Ben Selam. Mas o crescimento trouxe novos desafios, conforme a clientela aumentava. Principalmente entre a comunidade francesa e outros expatriados, alguns comerciantes locais intensificaram sua hostilidade. Houve tentativas de boicote, rumores maldosos espalhados sobre a qualidade dos produtos e até mesmo ameaças diretas. Essa argelina está roubando nossos clientes com suas magias, comentavam alguns, referindo-se às propriedades aromaterápicas que chá incorporava em seus produtos baseando-se no conhecimento ancestral berbe. A situação chegou ao limite quando a Associação de Comerciantes Tradicionais tentou forçar o proprietário do imóvel a não renovar o contrato de aluguel de chá. Durante uma noite especialmente difícil, ela se ajoelhou em oração com os filhos ao lado, pedindo orientação a Allah e a Rabi. Se este é o caminho que o Senhor escolheu para nós, dê-nos força para perseverar. Orou em árabe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi nesse momento de maior desespero que chegou uma proposta inesperada. Monsieur Laurent, perfumista francês que havia se tornado seu mentor, trouxe consigo um investidor europeu interessado em expandir negócios no norte da África. Jean-Pierre Moreau era um empresário suíço que havia feito fortuna com cosméticos naturais na Europa e estava procurando oportunidades no mercado emergente marroquino. Quando Laurent lhe mostrou os produtos de chá e contou sua história, Moreau ficou impressionado não apenas com a qualidade, mas com a autenticidade e o potencial de crescimento. Madame Benselam, disse ele durante sua primeira visita à pequena loja, você não está apenas vendendo sabonetes, está vendendo uma experiência, uma história, uma tradição milenar
adaptada para o mundo moderno. Moreau propôs uma parceria, ele investiria capital para expandir a produção e distribuição, enquanto a Cha manteria controle total sobre as receitas e a qualidade dos produtos. Seria uma sociedade 60-40, com a Cha como sócia majoritária. A proposta era tentadora, mas a Cha precisava ter certeza de que não perderia a essência de seu trabalho. Durante semanas, ela e Moreau negociaram os termos, com Omar traduzindo, quando necessário, e até mesmo oferecendo insights, surpreendentemente maduros, sobre o negócio. Mama, disse Omar numa noite, eu acho que o Sr. Moreau entende que nossa força está em sermos quem somos, não em tentar ser outra coisa. A sabedoria precoce do filho convenceu a Cha. Em 1968, aos 42 anos, ela assinou o primeiro contrato comercial de sua vida, criando oficialmente a Perfumes do Atlas, uma empresa que combinaria tradições berberes milenares com técnicas modernas de produção. O primeiro ano da parceria foi intenso. Moreau trouxe equipamentos modernos de destilação e laboratórios adequados para produção em maior escala. Cha insistiu que todos os funcionários aprendessem sobre as propriedades tradicionais das plantas, mantendo viva a herança cultural que era o coração de seu negócio. Fatima, agora com 12 anos, mostrava talento natural para identificar fragrâncias e até mesmo sugerir combinações. Mama, que tal misturarmos jasmim com um toque de hortelã selvagem? Sugeria, mostrando um olfato extraordinariamente desenvolvido. O primeiro grande sucesso veio com o lançamento da linha Rose do Sahara, uma água perfumada feita com rosas damascenas cultivadas no Vale do Dadez, combinada com óleos essenciais extraídos segundo técnicas que a avó de Cha havia ensinado. O produto conquistou não apenas o mercado marroquino, mas começou a ser exportado para França e Bélgica. Em 1970, durante uma cerimônia simples, mas emocionante na nova fábrica nos arredores de Casablanca, a Cha olhou para os filhos, agora adolescentes, e para os 20 funcionários que havia contratado menos, muitos deles refugiados como ela havia sido. Hoje não celebramos apenas o sucesso de uma empresa, disse ela, com a voz tremendo de emoção. Celebramos a prova de que, com fé em Allah e trabalho honesto, podemos transformar qualquer desafio em oportunidade. Omar e Fatoma aplaudiram, orgulhosos, e até sentiu que sua avó berbere estaria sorrindo de onde estivesse. O pequeno saquinho de ervas aromáticas havia se transformado em algo muito maior do que ela jamais sonhara. Aos 49 anos, a Cha Ben Seilam havia se tornado uma das empresárias de maior sucesso no setor de cosméticos naturais do Marrocos. A Perfumes do Atlas agora empregava mais de 100 pessoas e exportava para 15 países. Sua história havia se tornado lendária, menos a refugiada argelina, que construiu um império aromático com apenas um saquinho de ervas. Omar, aos 22 anos, havia se formado em administração de empresas em Rabat e retornado para assumir a gestão financeira da empresa. Ele trouxe uma visão moderna e estratégica que complementava perfeitamente a intuição comercial e o conhecimento ancestral de sua mãe. Fatima, aos 19 anos, estudava química em Casablanca e passava as tardes no laboratório da empresa desenvolvendo novas formulações que combinavam ciência moderna com sabedoria tradicional. Mama, precisamos pensar em expandir para o mercado americano, sugeriu Omar, durante uma reunião familiar numa tarde de sexta-feira. Há uma crescente demanda por produtos naturais e orgânicos lá. A Cha, sempre cautelosa, ponderou: meu filho, crescer é bom, mas não podemos perder nossa alma no processo. Cada produto nosso deve contar nossa história. Essa filosofia havia se tornando o diferencial da marca. Cada frasco vinha com uma pequena história sobre a origem dos ingredientes, as tradições berberes por trás das formulações e o significado cultural de cada aroma. Era mais que cosmético, era educação cultural. Mas o sucesso trouxe desafios inesperados. Em 1978, uma grande multinacional francesa tentou comprar a Perfumes do Atlas por uma quantia impressionante. A oferta era tentadora menos o suficiente
para garantir o futuro de 3 gerações da família Benselam. Eles querem nossa marca, nossas receitas, mas não nossa história, observou Fatama durante as negociações. Se vendermos, em 5 anos seremos apenas mais uma linha de produtos industrial. A pressão era intensa. Jean-Pierre Moreau, seu sócio suíço, aconselhava a aceitar a oferta. Ah, Cha, você já provou tudo o que tinha que provar. É hora de colher os frutos. Mas Omar discordava. Mama construiu isso com as próprias mãos. Não podemos simplesmente vender nossa herança. Durante noites de oração e reflexão, Cha chegou à conclusão que definiria o futuro da empresa. Não vamos vender, anunciou numa reunião tensa com os advogados da multinacional. Mas vamos usar essa pressão como motivação para crescer ainda mais. A decisão custou caro. A multinacional começou uma guerra comercial silenciosa, lançando produtos similares com preços mais baixos e usando sua influência para dificultar as exportações da Perfumes do Atlas. Durante 2 anos, as vendas caíram drasticamente. Talvez tenhamos cometido um erro, confessou Cha numa noite particularmente difícil, quando tiveram que dispensar metade dos funcionários. Não, mama, respondeu Fatama com firmeza. Você me ensinou que as plantas mais fortes são aquelas que sobrevivem às tempestades mais duras. A virada veio de uma fonte inesperada. Um jornalista americano de uma revista de negócios estava fazendo uma reportagem sobre empreendedorismo no mundo árabe e descobriu a história de Cha. A matéria, intitulada From Refugee to Fragrance Queen, foi publicada em 1982 e mudou tudo. Pedidos começaram a chegar dos Estados Unidos, Canadá e até mesmo do Japão. Compradores estavam interessados não apenas nos produtos, mas na história por trás deles. A autenticidade, que quase havia sido seu fim, se tornou sua maior força. As pessoas não querem apenas comprar perfume, explicou Omar, analisando os novos contratos internacionais. Querem fazer parte de uma história de superação. Em 1983, Cha inaugurou a segunda fábrica, desta vez especializada em produtos premium para exportação. Durante a cerimônia, ela olhou para os filhos, agora seus parceiros de negócios, e se lembrou da mulher desesperada que havia cruzado a fronteira 20 anos antes. Subhanallah, murmurou em árabe, Glória a Deus, que transforma o impossível em realidade. Fatoma, que havia desenvolvido uma linha revolucionária de perfumes sólidos, baseados em ceras naturais, abraçou a mãe. Vovó Zahara estaria orgulhosa. Suas sementes cresceram e se tornaram uma floresta. Naquele momento, rodeada pelos filhos, e observando centenas de funcionários trabalhando com dedicação, já soube que havia tomado a decisão certa. Não era só sobre dinheiro, era sobre legado, dignidade e o poder transformador de nunca desistir de seus sonhos. A guerra comercial havia terminado. Eles não apenas sobreviveram, mas emergiram mais fortes do que nunca. Aos 64 anos, Cha Benselam era reconhecida como uma das mulheres mais influentes do Marrocos. A Perfumes do Atlas havia se tornado sinônimo de excelência em cosméticos naturais, exportando para mais de 25 países e empregando mais de 400 pessoas. Mas, para a maior conquista era ver seus filhos prosperando e construindo suas próprias famílias. Omar havia se casado com Leila, uma advogada marroquina brilhante, e tinha 2 filhos, Youssef, de 8 anos, e Amina, de 5 anos. Fatoma encontrara o amor com Karim, um engenheiro agrônomo que compartilhava sua paixão por plantas aromáticas. Eles tinham 2 filhas, Salma, de 6 anos, e Ner, de 3 anos. Andulilá, Alá me abençoou não apenas com filhos maravilhosos, mas com netos, que são a alegria da minha velhice, dizia Cha sempre que via as crianças brincando no jardim de sua casa em Anfa, o bairro nobre de Casablanca, onde agora morava. A casa era um reflexo de sua jornada menos elegante, mais acolhedora, com um jardim repleto das plantas aromáticas que haviam mudado sua vida. Cha havia feito questão de manter um laboratório caseiro onde ensinava os netos sobre as propriedades das plantas, perpetuando a tradição que recebera de sua avó, Dida.
Por que a lavanda calma? Perguntou Youssef numa tarde, enquanto ajudava a avó a preparar um óleo essencial. Porque Allah colocou em cada planta um segredo especial, Habibi. Nossa família berbere aprendeu a ouvir esses segredos ao longo de muitas gerações, respondeu a Tchá, observando o neto com os mesmos olhos curiosos que Omar tinha na infância. Durante a década de 1990, a empresa enfrentou novos desafios com a globalização. Grandes marcas internacionais começaram a se interessar pelo mercado de cosméticos naturais, trazendo mais competição. Mas já havia aprendido que sua vantagem competitiva não estava apenas na qualidade dos produtos, mas na autenticidade de sua história. Eles podem copiar nossas formulações, disse ela durante uma reunião da diretoria, mas não podem copiar nossa alma. Fatama, que agora dirigia o departamento de pesquisa e desenvolvimento, havia revolucionado a empresa ao introduzir o conceito de perfumaria sustentável. Ela estabeleceu parcerias com cooperativas de mulheres berberes no Alto Atlas, garantindo que os ingredientes fossem cultivados de forma ecológica e que as comunidades locais se beneficiassem diretamente do sucesso. Mama, você sempre disse que nossa força vem de nossas raízes, explicou Fatama, durante o lançamento do programa Sementes do Atlas. Agora, estamos garantindo que essas raízes continuem fortes e que outras famílias também tenham oportunidades. O programa foi um sucesso internacional, ganhando prêmios de sustentabilidade e responsabilidade social. Mais importante, trouxe reconhecimento global para as técnicas tradicionais berberes de cultivo e extração de óleos essenciais. Em 1998, Tchá recebeu a Ordem do Mérito Nacional do Marrocos, pelas mãos do próprio rei Mohammed VI. Durante a cerimônia no Palácio Real, ela usava um caftã, tradicional berberi, bordado com fios dourados, carregando no peito, não apenas a medalha, mas o orgulho de representar todas as mulheres refugiadas que haviam reconstruído suas vidas no Marrocos. Sua Majesté, disse ela durante o breve discurso, esta honra não é apenas minha, mas de todos os que acreditam que com fé, trabalho e perseverança, podemos transformar qualquer adversidade em vitória. O rei, impressionado com sua eloquência e dignidade, comentou: Madame Bensaïla, você é um exemplo de como o Marrocos acolhe e permite que talentos floresçam, independentemente de sua origem. Naquela noite, durante a celebração em família, Tchá olhou para os filhos e netos reunidos ao redor da mesa tradicional marroquina e fez uma reflexão profunda. Quando cruzei a fronteira com vocês nos braços, Omar e Fátima, eu não imaginava que um dia estaríamos aqui. Allah é o melhor dos planejadores. Omar, agora com 45 anos, e presidente executivo da empresa, levantou o copo de chá de hortelã. Mama, você nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos para as próximas gerações. Fátima é 42 anos e reconhecida internacionalmente como especialista em fitoterapia, acrescentou. E que nossas tradições não são relíquias do passado, mas sementes para o futuro. Os anos 2000 trouxeram a era digital, e com ela novos desafios e oportunidades. Youssef, filho de Omar, mostrava desde pequeno uma aptidão impressionante para a tecnologia. Aos 13 anos, ele já havia criado o primeiro website da Perfumes, do Atlas, e sugeria estratégias de marketing digital que impressionavam até mesmo os consultores especializados. Dida, as pessoas no mundo inteiro querem conhecer nossa história, disse Youssef numa tarde, mostrando mensagens de admiradores da marca vindas de países tão distantes quanto Austrália e Brasil. Podemos usar a internet para contar sua história para milhões de pessoas. Tchá, que havia aprendido a usar computador aos 70 anos para acompanhar os negócios, ficava fascinada com as possibilidades que a tecnologia oferecia. Subhanallah, quem diria que um dia eu falaria com pessoas do outro lado do mundo sobre as plantas do Atlas? Em 2003, a empresa lançou sua primeira linha de produtos exclusivamente online, voltada para um público internacional que buscava autenticidade e qualidade premium. A campanha From Grandmother's Garden to Your Home, do Jardim da Vovó para sua casa, foi um sucesso viral, antes mesmo da palavra viral se tornar comum.
Durante esse período, Cha também começou a escrever suas memórias, incentivada pelos filhos. Todas as noites, após as orações do Magrebe, ela se sentava em sua biblioteca e ditava para Fátima as lembranças de sua jornada, menos desde a fuga da Argélia até a construção do Império Aromático. Essas histórias não são apenas nossas, explicava ela, são de todas as mulheres que enfrentaram o impossível e não desistiram. São de todos os refugiados que construíram novas vidas em terras estrangeiras. As netas Salma e Amina, agora estudantes universitárias, frequentemente passavam as tardes ouvindo as histórias da avó. Elas estavam estudando, respectivamente, engenharia química e relações internacionais, já planejando como contribuir para o futuro da empresa familiar. Teta Cha, disse Salma numa tarde, usando o termo carinhoso árabe para avó. Quando eu terminar meus estudos, quero criar um centro de pesquisa que una ciência moderna com sabedoria tradicional. E eu quero abrir filiais da empresa em outros países, levando nossa história para o mundo todo, acrescentou Amina. Cha sorriu, vendo nas netas a mesma determinação que a havia sustentado ao longo de toda sua jornada. Ensaia, menina, vocês têm sangue berbere nas veias e fé no coração. Podem conquistar qualquer coisa que sonharem. Em 2005, aos 79 anos, Cha tomou a decisão de se afastar gradualmente da gestão operacional da empresa, mantendo-se como presidente do conselho e mentora da família. Durante a cerimônia de transição realizada na sede principal da Perfumes do Atlas, ela estava rodeada por mais de 500 funcionários, parceiros comerciais e membros da comunidade berbere. Hoje não me despeço, disse ela com voz firme e emocionada. Hoje passo o bastão para a próxima geração, sabendo que as sementes que plantamos continuarão crescendo e dando frutos por muitas gerações. Aos 81 anos, Cha Ben Seilam estava sentada em sua poltrona favorita, no terraço de sua casa, observando o pôr do sol dourado sobre Casablanca. O jardim ao seu redor exalava os aromas familiares de lavanda, jasmim e rosas damascenas, menos as mesmas plantas que havia trazido da Argélia há mais de meio século. Ao lado dela, seus 4 netos, agora adultos, formados e bem-sucedidos, aguardavam pacientemente enquanto ela organizava os pensamentos para a conversa mais importante de suas vidas. Yusser, aos 28 anos, havia se tornado um empresário digital, de sucesso, revolucionando o e-commerce da Perfumes do Atlas e expandindo a marca para mercados na Ásia e América Latina. Amina, aos 25 anos, trabalhava como diplomata cultural, promovendo produtos marroquinos no cenário internacional. Salma, aos 26 anos, havia fundado um centro de pesquisa em cosmética natural, que era referência mundial, enquanto Ner, aos 23 anos, gerenciava as redes sociais da empresa e havia transformado a marca em um fenômeno viral global. Habib, meus queridos netos, começou Cha com voz serena, mas carregada de emoção. Chegou o momento de vocês conhecerem toda a verdade sobre nossa jornada, sobre os segredos que guardei todos esses anos. Omar e Fatamá, agora com 58 e 55 anos respectivamente, se aproximaram. Eles sabiam que esse momento chegaria, menos sua mãe havia insinuado várias vezes que havia partes da história que ainda não havia contado. Vocês sabem da fuga da Argélia, da chegada ao Marrocos, dos primeiros anos de dificuldade, continuou Cha, acariciando o pequeno saquinho de couro que sempre mantinha próximo a si. Mas nunca lhes contei sobre o que realmente aconteceu com seu avô Ahmed. O silêncio se instalou no terraço. As crianças haviam crescido, acreditando que o avô havia morrido durante a Guerra de Independência Argelina. Ahmed não morreu na guerra, revelou Cha, com lágrimas nos olhos. Ele nos abandonou quando soube que teríamos que deixar tudo para trás. Ele escolheu ficar e tentar se juntar a outro grupo de resistência. Disse que uma mulher com 2 crianças pequenas seria um fardo. Omar sentiu um nó na garganta. Mama, por que nunca nos contou isso? Porque vocês precisavam crescer, acreditando que tinham um pai herói, não um homem que abandonou a família na hora mais difícil, respondeu
Tchá, e porque eu preferia que lembrassem dele pelo pouco de bom que houve, não pela covardia. Do final, Fatama segurou a mão da mãe. Mama, isso não muda nada. Você foi pai e mãe para nós. Mas há mais. Continuou a Tchá. Vocês acham que construímos tudo isso apenas com trabalho duro e sorte. Mas quando chegamos ao Marrocos, eu tinha mais do que apenas ervas naquele saquinho. Ela abriu cuidadosamente o saquinho de couro desgastado e, além das sementes secas que todos conheciam, retirou um pequeno envelope amarelado. Dentro dele havia 3 diamantes pequenos, mas de qualidade excepcional. Estes diamantes eram herança da minha avó Berbere. Ela os havia escondido durante décadas, passando de mãe para filha. Quando percebi que teríamos que fugir, escondi-os no meio das ervas aromáticas. Youssef ficou boquiaberto. Gida, você teve diamantes o tempo todo? Sim, Habib, mas nunca os vendi, nem mesmo nos momentos mais desesperadores. Explicou Tchá, porque minha avó me disse que eles só deveriam ser usados quando houvesse certeza de que seria para construir algo duradouro. No apenas para sobreviver. Então, quando você os vendeu? Perguntou Salma, fascinada. Nunca vendi, sorriu Tchá, ainda os tenho. Eles serão minha herança final para vocês, meus netos. Mas primeiro, queria que entendessem que nossa fortuna não veio deles. Veio do trabalho, da fé e da determinação. Amina se ajoelhou ao lado da poltrona da avó. Teta, você construiu um império mantendo esses diamantes como reserva durante mais de 60 anos. Exatamente, porque eu queria provar para mim mesma e para vocês que somos capazes de conquistar qualquer coisa apenas com nossas mãos e nossa fé em Allah. Naquele momento, os netos compreenderam a verdadeira dimensão da força de sua avó. Ela havia escolhido o caminho mais difícil quando poderia ter tomado atalhos. Mas por que está nos contando isso agora? Perguntou Ner, a mais nova. Porque quero que vocês assumam totalmente a empresa, sabendo que ela foi construída sobre bases solares, e porque estes diamantes agora financiarão nosso próximo grande projeto. Tchá então revelou seu plano final: usar os diamantes para criar uma fundação internacional que ofereceria microcrédito e capacitação para mulheres refugiadas em todo o mundo, especialmente aquelas interessadas em negócios relacionados a produtos naturais e tradições culturais. A Fundação Zahara Menos, em homenagem à minha avó, será nosso maior legado, explicou. Não apenas uma empresa de sucesso, mas uma força transformadora para mulheres que passam pelo que eu passei. Omar e Fatoma se entreolharam, admirados mais uma vez pela visão de sua mãe. Mesmo aos 81 anos, ela continuava sonhando grande e pensando nos outros. Mama, disse Omar com orgulho, você nos ensinou que riqueza verdadeira não se mede apenas em dinheiro, e que nossa história só vale a pena se puder inspirar outras pessoas a escreverem suas próprias histórias de sucesso. Fatama. Enquanto a família se abraçava no terraço perfumado, Tchá olhou para o horizonte e sussurrou uma oração de gratidão. A menina refugiada que havia cruzado a fronteira com um saquinho de ervas havia se tornado uma matriarca cujo legado beneficiaria milhares de mulheres ao redor do mundo. Andulilá, murmurou. Louvado seja Allah que transforma lágrimas em perfume e sofrimento em sabedoria. Naquele momento, rodeada pelos filhos e netos, já soube que sua jornada estava completa. Não apenas havia construído um império comercial, mas havia plantado sementes que continuariam germinando por gerações futuras. A Perfumes do Atlas agora exportava para mais de 45 países, empregava mais de 1.200 pessoas e tinha um faturamento anual de mais de 50 milhões de euros. Mas, o número mais importante era outro. Mais de 300 famílias de mulheres berberes no Alto Atlas tinham suas vidas transformadas pelas parcerias da empresa. Esta, disse ela, apontando para o jardim aromático que a cercava, é a prova de que Allah planta cada semente exatamente onde ela precisa estar para florescer. E enquanto o perfume das rosas damascenas flutuava no ar vespertino de Casablanca, a história de Tchá Ben Selam continuava inspirando todos que acreditam no poder transformador da fé, da determinação e do amor incondicional pela família,
Algumas histórias não terminam, apenas se transformam em sementes que germinam em novos corações, perpetuando ciclos infinitos de esperança e superação.